Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um episódio do NegroCast. E hoje vamos explorar alguns termos essenciais sobre racismo e discriminação racial. Vamos entender melhor o significado dessas palavras e como elas refletem nossa sociedade. Este episódio será curto e direto, mas esperamos que ajude a esclarecer e refletir sobre esses temas tão importantes. Vou abordar 4 termos principais: discriminação racial, racismo, preconceito racial e estereótipo. Cada um deles representa aspectos específicos do problema, mas todos estão interligados e afetam a vida das pessoas, principalmente de grupos marginalizados. Vamos começar pelo básico. Vamos começar pelo racismo. Racismo é uma ideologia que organiza as pessoas em hierarquias de valor, definindo quem é superior e quem é inferior com base na raça ou etnia. Historicamente, isso serviu como base para sistemas que exploraram, oprimiram e desumanizaram milhões de pessoas, especialmente negros e indígenas. O racismo não é apenas um comportamento individual, mas uma estrutura social que atravessa instituições como a educação, saúde, mercado de trabalho e sistema de justiça. No Brasil, o racismo estrutural tem raízes profundas, que remontam o período de escravidão, e ele se perpetua nas desigualdades que vemos até hoje. O racismo estrutural não se limita a atitudes abertamente preconceituosas. Ele está presente em práticas e políticas que favorecem alguns grupos e prejudicam outros. Isso significa que uma pessoa pode até não se considerar racista, mas ainda assim se beneficiar ou reproduzir um sistema que privilegia brancos em detrimento de pessoas negras e indígenas. Um exemplo disso é a desigualdade no acesso a empregos bem remunerados e na presença de pessoas negras em cargos de liderança. Esse tipo de racismo se mantém invisível para muitos, mas afeta a vida e as oportunidades de milhões de brasileiros. O segundo ponto que vamos abordar é o preconceito racial, que é o julgamento prévio, uma ideia preconcebida e muitas vezes infundada sobre um grupo racial ou étnico. No caso do preconceito racial, as pessoas formam opiniões ou fazem suposições baseadas em estereótipos, que vamos abordar daqui a pouco. Diferente do racismo, que é uma estrutura de poder, o preconceito pode surgir tanto em indivíduos quanto em comunidades. No entanto, é quando esse preconceito é reforçado e aceito coletivamente que ele se torna parte de um sistema racista. Vou dar um exemplo. Digamos que uma pessoa acredite, sem motivo real, que alguém de determinada raça é menos educado ou mais propenso a cometer crimes. Esse preconceito, mesmo que pareça uma opinião individual, quando é compartilhado e amplificado para outras pessoas e pela mídia, alimenta o racismo estrutural. Esse preconceito pode afetar as relações pessoais e influenciar desde a oportunidade de emprego até abordagens policiais e interações entre espaços públicos. A discriminação racial é o ato de tratar alguém de forma desigual ou desfavorável com base na sua raça. É o preconceito colocado em prática e se manifesta tanto em ações individuais como em práticas institucionais. A discriminação é quando o preconceito deixa de ser apenas uma ideia e se transforma em uma barreira concreta. Um exemplo bem claro disso está nas oportunidades de trabalho. Pesquisas mostram que pessoas negras, mesmo com as mesmas qualificações, têm menos chance de serem contratadas ou promovidas em relação a candidatos brancos. Esse tipo de discriminação tem impacto direto na vida das pessoas, limitando suas oportunidades e criando barreiras de acesso. A discriminação racial não se restringe a ações diretas. Pode ser sutil, como na falta de representatividade de pessoas negras em posições de destaque ou na ausência de políticas que combatam essas desigualdades. E agora, vamos falar dos estereótipos. Um estereótipo é uma imagem fixa e simplificada que se cria sobre um grupo.
Quando aplicado a raças, os estereótipos geralmente atribuem características específicas, muitas vezes negativas, a um grupo inteiro. Esses estereótipos têm um impacto sério porque reduzem a complexidade das identidades das pessoas, tratando-as como uma coisa só. Por exemplo, afirmar que pessoas negras são naturalmente boas em esportes ou menos capazes intelectualmente são estereótipos raciais, que reforçam a desumanização e o racismo. Além de serem falsos, estes estereótipos limitam as possibilidades de cada indivíduo e perpetuam o preconceito. Esses estereótipos acabam se espalhando nas redes sociais, na mídia e até em brincadeiras, alimentando uma visão distorcida da realidade. Então, recapitulando, o racismo é a estrutura social que privilegia alguns em detrimento de outros. O preconceito racial é o julgamento infundado e a discriminação é a prática desse julgamento. E o estereótipo é a imagem fixa e distorcida que a sociedade atribui a determinados grupos. Esses conceitos são fundamentais para entender o racismo como um problema complexo e enraizado na nossa sociedade. Combatê-los exige tanto a conscientização pessoal quanto a mudança nas instituições. Espero que esse episódio tenha ajudado a esclarecer esses pontos e que possamos refletir juntos sobre o que podemos fazer para promover a igualdade racial. E esse foi mais um episódio do NegroCast. Obrigado por nos ouvir até aqui. Se você gostou desse episódio, compartilhe com amigos e familiares, para que mais pessoas possam entender melhor esses conceitos. Até a próxima e vamos juntos construir uma sociedade mais informada e consciente.